Olá, esse vídeo é para você que fica mais de 5 dias sem ir ao banheiro. Quando vai ao banheiro é um sofrimento. Faz força, sente dores e quando vê o que sai é aquela bolinha de cabrito. Esse vídeo eu resolvi revelar um dos pontos cegos que grande parte das mulheres que me procuram pedindo para ajudá-las a tratar de intestino preso não enxergam. Por isso que se chama ponto cego. Eu tenho certeza que você que hoje sofre com constipação, não aguenta mais viver assim e quer uma solução, esse vídeo vai te ajudar. E eu vou trazer um caso muito prático para você entender isso, tá? E a partir desse caso você vai conseguir fazer uma reflexão, uma análise sobre a sua alimentação, sobre a sua rotina e a partir disso ter clareza se você está enquadrada dentro desse exemplo que eu vou trazer ou não, certo? Mas eu tenho certeza que vai estar e a partir disso começar a mudar. Diariamente eu recebo mensagem de mulheres falando: Lucas, meu maior problema hoje é intestino preso. Lucas, meu maior problema é a constipação. Fico mais de 5 dias sem ir no banheiro. Não consigo ir no banheiro sem laxante. Cara, eu já ouvi de tudo. Sinceramente, eu já ouvi de tudo. E a última coisa que eu ouvi foi a mulher não conseguir fazer cocô e ela teve que ir para o quarto, fazer a posição fetal, uma posição até que meio diferente na cama, apoiada na cama, fez muita força para conseguir ir no banheiro, para conseguir, se eu não me engano, pelo que eu entendi, né, tirar ou eliminar aquela primeira parte das fezes que fica ali no reto, porque estava muito ressecada e ela, na posição que estava no vaso, não conseguia sair, para que depois o restante das fezes conseguisse sair. Tipo, doideira. E aí, teve uma mensagem que me chamou a atenção. Foi uma mulher, mais de 60 anos, se não me engano, 68 anos, onde ela mandou um áudio de 12 minutos. Caramba, uma seguidora mandou um áudio de 12 minutos. E aí eu fui escutar. Poxa, 12 minutos ela estava contando a história dela, né? E, cara, me chamou a atenção muitas coisas, porque é o clássico exemplo que eu vejo dentro dos meus atendimentos isso acontecer. E eu vou trazer pontos do que ela me falou, palavras dela, tá bom? E a gente vai começar esse conteúdo a partir desses elementos que eu tirei do áudio que ela me trouxe. Ela começou assim: Lucas, sofro de intestino preso, não consigo ir ao banheiro com regularidade, só vou com laxante, já perdi muito peso. Quando eu era mais gorda, eu tinha esse problema, mas eu consegui emagrecer bastante. Hoje eu não quero mais emagrecer e o meu intestino continua travado. Hoje eu quero resolver o meu intestino. E eu não entendo por que ele não funciona. Fui fazer exames, isso é um ponto também bem característico, né? As mulheres, e você provavelmente pode se identificar com isso, sofrem com esse problema e vão buscar, né, a solução e começam a fazer exames. E nada de errado com isso. Mas o problema é que quando elas olham para o exame, muitas das vezes o exame não acusa nada. Ou o médico chega para elas e falam: olha, você tem um intestino preguiçoso, você tem um intestino lento. Eu já ouvi casos como esse também. Acabou de passar um helicóptero aqui, eu não sei se é no áudio, mas enfim, vamos voltar. Então, soa um pouco... Cara, será então que eu vou ter que viver assim? Será que eu vou ter que vou ter que viver à base de laxante? Não tem cura, não tem tratamento, não tem solução? E é um pouco desanimador, né, quando a gente escuta uma coisa dessa. Mas você come mamão, você toma água, você come fibra e nada funciona. Então, talvez aquele laudo médico é verdade. E desanima, né? Mas enfim, aí ela voltou e, voltando pro caso, ela falou: ó, Lucas, eu quase não como. Eu quase não como. Café da manhã, já tirei o pão. Então eu como uma bolacha, abacate e ovo cozido. Ah, lembrando, ela acorda às 11 horas da manhã. Ela falou isso, né? Eu acordo às 11 da manhã, aí tomo um café da manhã. Ela falou exatamente isso do café da manhã. Depois no almoço, eu e meu marido, nós não cozinhamos. Vai prestar atenção nesses detalhes. Então meu marido compra uma marmita. Eu
por comer tarde. Muitas das vezes não tenho muita fome, olho para aquela marmita, aquilo não me apetece e algumas vezes então eu como uma fruta, meia banana ou meia maçã, foi alguma coisa assim. Depois, eu tenho que dormir, não consigo ficar sem tirar o cochilo da tarde, porque senão eu não sou ninguém. E 15 horas, né, que é 3 da tarde, eu acordo e aí eu vou fazer o meu lanche. Eu como as mesmas coisas do café da manhã: bolacha, abacate e ovo cozido. E aí vem o jantar. Meu marido pergunta o que a gente vai jantar, o que eu vou comer, e algumas vezes eu tô sem fome, eu nem janto, às vezes eu tomo só uma vitamina de fruta. E essa é a minha alimentação. E aí ela vem falando várias outras coisas, em aspectos de como que era, né, a relação do intestino quando ela era mais gorda, alimentação, enfim. Esse não é o ponto central. Mas eu quero que você, a partir de agora, venha comigo, me acompanhe, preste muita atenção nos pontos que eu vou falar. Talvez você seja essa pessoa que acha que precisa comer saudável para melhorar o intestino, para emagrecer. E o ponto importante é o alimento, comer saudável, ele é importante. Mas ele se torna necessário quando você segue alguns elementos que eu vou trazer aqui para você. E se você olhar para a rotina dessa pessoa que eu citei, você vai perceber que a alimentação dela é saudável. Concorda comigo? Come ovo de manhã, abacate, tira o pão, botou uma bolacha, depois come uma fruta, depois repete o café da manhã no lanche e à noite ela toma uma vitamina. É saudável. Só que a pergunta que eu trago é: por que não está funcionando então? Por que ainda sofre com isso? E essa alimentação, ela foi um meio no qual ela conseguiu emagrecer. De repente você vem seguindo uma alimentação saudável que te fez emagrecer também, mas não resolveu o teu problema de intestino preso. Eu quero destacar uma coisa. Quando nós falamos de intestino, nós precisamos entender que a constipação, ela é um sintoma de algo mais profundo. Existem outros sintomas que vão caracterizar a saúde do seu intestino. Então eu vou trazer alguns outros sintomas, porque se você tiver esses sintomas também, e eu acredito que você tenha, você vai ter a probabilidade de estar com uma inflamação. Então, intestino preso ou intestino solto demais, gases, estufamento, dificuldade de emagrecer, má digestão, sensibilidade a alimentos, dores no corpo, ansiedade, baixa energia. Vamos lá, tem muito mais. Dores de cabeça frequente, enxaqueca, confusão mental, falha de memória, problemas de pele, coceira, alergias, dores no corpo, já falei, fibromialgia, depressão, enfim. Isso tudo tem uma relação direta com a inflamação. E quando você está nesse quadro de inflamação, nós precisamos tratar o intestino. Nós precisamos desinflamar esse intestino. Então esse é o primeiro ponto, a identificação do problema. Por que eu estou com o intestino preso? Tem uma causa que é a inflamação. Ponto. Então quando a gente entende isso, a gente tem que olhar para a alimentação. Como eu falei, se alimentar saudável, comer saudável é importante, desde que siga alguns elementos. Então a gente entendeu a causa. Agora, vamos olhar para essa qualidade nutricional, qualidade alimentar. Se a gente olha para a alimentação dessa pessoa, a gente vai ver que tem qualidade, tem alimentos saudáveis, tem nutriente ali. Só que não basta só falar de qualidade. Nós precisamos, acima de tudo, falar sobre combinação dos alimentos. Então veja, olha só um erro clássico aqui. Ela tirou o pão, provavelmente ela viu que isso faz mal, isso não é bom, o glúten não tem que ser consumido, ou então ela tem uma certa intolerância, enfim, eu não sei qual é o porquê, mas ela tirou o pão. Só que ao invés do pão, ela comeu uma bolacha. E provavelmente essa bolacha deve ser bolacha salgada, enfim, industrializado, que também contém farinha, que também contém glúten. Então ela trocou 6 por meia dúzia. Ou seja,
não adiantou de nada essa retirada do pão. Além disso, ela combina os alimentos de uma forma que não é tão eficiente assim. Então ela bota um abacate, ela bota um ovo cozido e ela bota uma bolacha. Vamos botar que seria um pão. É a mesma coisa, né? Farinha, sal, enfim. Falta o quê? Fibra. Falta uma quantidade maior de proteína. A gente vai entrar nesse segundo elemento que é a quantidade. Mas eu quero que você entenda que é a combinação. Quando a gente olha para o almoço, é uma fruta. Cadê o restante dos nutrientes? O nosso organismo, o nosso intestino, ele precisa de carboidrato, proteína, gordura e fibra. De preferência nas principais refeições: café, almoço e jantar. E quando a gente olha para o jantar, a gente tem o mesmo problema: uma vitamina de fruta. Tem gente que nem janta, tem gente que come, sei lá, só uma proteína com uma salada. Então, quando a gente olha para o primeiro elemento, que é a combinação, está desequilibrado. Então, comer saudável já está aí desequilibrado. Depois a gente entra no segundo elemento, que é a quantidade. O nosso corpo, o nosso intestino, ele precisa de uma quantidade de energia e de uma quantidade nutricional. Então, se eu não tenho uma noção do quanto eu como eu garanto que eu estou fornecendo aquilo que eu preciso? As chances são que eu não estou fornecendo. As chances são que eu estou fornecendo de mais ou fornecendo de menos. E isso nos leva a ter um desequilíbrio nutricional. Então veja que eu estou tendo um problema agora de quantidade que vai me gerar um desequilíbrio de nutrientes. Tem um ponto agravante aqui, que quando o intestino está inflamado, ele não consegue absorver direito. Então, se a tua alimentação já te traz uma carência, isso é piorado porque o teu intestino ele já não consegue ter uma absorção eficiente. Então, a gente pode falar que você tem um desequilíbrio nutricional vezes 2. E depois a gente fala de frequência. O que é a frequência? É quantas vezes eu como ao longo do dia. Essa pessoa, ela come café, almoço, lanche e jantar. 4 refeições. Vou botar que está 80%, porque eu defendo 5 refeições. Mas a frequência é importante. Tem gente que come 3 vezes, tem gente que come 2, tem gente que come 5, tem gente que come 6. Só que a frequência ela não está baseada apenas em comer 5 refeições. É comer 5 refeições todos os dias. E aqui você vai entender o porquê disso. Então falamos de qualidade nutricional. O que o comer saudável, né? O que dentro dessa palavra comer saudável precisa estar incluso. Combinação certa dos alimentos, quantidade certa, e aqui eu me refiro principalmente a você pesar o que você come, e a frequência, quantas vezes você come ao longo do dia. Ponto. Só que veja uma coisa. A gente está falando de uma coisa... Vamos pegar aqui, ó, uma coisa física. Vamos falar assim, ó, coisa física. Tem um livro... Tá, é que eu queria ilustrar um alimento, mas vamos fingir que isso aqui é um alimento. Então a gente tem vários alimentos aqui que compõem o quê? A nossa alimentação saudável. Você concorda comigo que para eu comer... Então vamos falar assim, ó, isso aqui é o alimento, beleza? Ó, para eu comer... Você concorda que eu tenho que pegar, colocar na boca? Concorda? Você concorda que eu tenho que preparar? Você concorda que eu tenho que comprar esse alimento? Pois é. O que é isso? Esse ato de comer, de comprar, de fazer. A gente chama isso de comportamento. E dentro dessas coisas que essa pessoa me falou, ela está me mostrando comportamentos. Aqui está o grande ponto cego que eu comentei com você no início desse vídeo. Veja, ela acorda 11 horas da manhã. Vem comigo. Por conta dela acordar 11 horas da manhã e por conta dela não cozinhar, ela não almoça. Então a gente está falando de eu acordar, um comportamento, não cozinhar, outro comportamento, e não almoçar, outro comportamento. Aí ela lancha e ela janta. E aqui é um ponto importante que você... Se você entender isso, muita coisa na sua vida vai mudar. Hoje, você tem o resultado que você tem porque você tem um conjunto de comportamentos ao longo do seu dia, na semana, no mês, no ano. Então essa pessoa, ela vive o que ela vive porque ela está vivendo... Vamos lá. Ela vive o que ela vive porque ela está tendo um conjunto de comportamentos
que faz ela viver isso. Na cabeça dela, acordar 11 horas da manhã é o que há. Na cabeça dela, não cozinhar, e aqui eu tô... Deixa eu fazer um grande parênteses, tá? Eu imagino, tá bom? Eu não sei, não é um julgamento, eu tô imaginando, eu tô supondo aqui na minha cabeça, tá bom? Mas vamos voltar. Então, não cozinhar, ela não cozinha e por isso, se ela não cozinha, ela fica... Ah, eu como o que o meu marido compra na quentinha ou então, sei lá, eu como a fruta. Esse é o comportamento. E para ela, comer uma fruta está dentro do comer saudável e está tudo certo. Provavelmente ela pensa que quanto menos ela come, melhor. Só que não é assim. E aqui que está o grande elemento que nós precisamos trabalhar para você nunca mais ficar refém desses seus problemas. É começar a adquirir conhecimento sobre o que está por trás disso. O que precisa ser feito? Porque se você vai na internet buscar quais são os melhores alimentos para acabar com o intestino preso e você aplica esses alimentos e nada tem efeito, quer dizer que aquilo ali só não é a solução. Eu preciso entender mais sobre o intestino preso. Quais são as causas? Eu trouxe para você da inflamação. Então, se você quiser aprofundar mais sobre a inflamação, aqui no meu canal tem outros vídeos que eu falo sobre isso. Então, veja, você vai estar adquirindo mais conhecimento e entendendo o que está por trás. Eu trouxe nesse vídeo aqui também outros elementos que provavelmente você não sabia ou então não tinha um aprofundamento sobre a combinação dos alimentos, sobre a quantidade, sobre a frequência. Aqui no canal eu tenho outros vídeos que eu explico com mais detalhes sobre cada elemento. Então perceba que você está adquirindo conhecimento, compreensão das reais coisas que vão te ajudar a solucionar a inflamação e, consequentemente, o intestino preso. Mas o que eu quero o que eu me refiro, o que eu quero que você entenda sobre o comportamento. Enquanto você não estiver disposta a mudar as suas ações, os seus comportamentos, você vai continuar vivendo os mesmos resultados. Qual é o ponto cego dessa pessoa que ela não estava enxergando e que está na vida de 95% das mulheres que hoje sofrem intestino preso? Estão sempre olhando intensamente para o alimento, os melhores alimentos, o alimento, o chá, e não estão focando no comportamento. O que seria o comportamento aqui? Rotina. Se você não tem uma rotina pré-programada e você não segue essa rotina religiosamente, você vai ter um corpo desequilibrado. Hoje, tem estudos mostrando, eu até separei aqui um estudo, eu vou até deixar o link aqui na descrição, se você quiser ver mais sobre esse estudo, mas ele diz o seguinte, ele diz que quando você tem uma regularidade alimentar, e o que seria essa regularidade? Quando você come todos os dias basicamente as mesmas coisas, os mesmos alimentos, a mesma frequência alimentar. Dentro disso, você respeita os horários dessas refeições. Então, você tem lá o teu café da manhã, 8 horas da manhã, você tem lá o teu almoço, meio-dia, você tem o teu lanche, 3 horas da tarde, você tem o teu jantar, 8 horas da noite. Se você se você tem essa regularidade de seguir, tá? E lembrando, não precisa ser exato. Todo dia eu tenho que comer 8 horas. Não, mas todo dia você vai comer de 7, 7h30, 8 horas, 8h30 até 9 horas. Enfim, é regularidade dentro desse contexto, sabe? Você tem uma melhora, olha só que interessante. Você tem uma melhora na tua digestão, isso é ótimo para o teu intestino, e no teu metabolismo. Metabolismo é o processo do corpo em utilizar tudo aquilo que você está comendo e maximizar os efeitos daquilo que você está fazendo. Então, se você está fazendo uma alimentação para emagrecer, você, ao seguir uma rotina alimentar, mudar esses comportamentos, porque veja, seguir uma rotina alimentar, respeitar os horários, controlar o que você come, combinar os alimentos, são comportamentos que você tem que fazer, certo? Então, quando você muda esses comportamentos e, consequentemente, você muda a estrutura da tua rotina, que agora você tem horários, refeições, quantidades, você vai melhorar, vai maximizar o teu metabolismo, a tua digestão. Consequentemente, você começa a ter um processo de emagrecimento melhor. Se você não está focado no emagrecimento, mas você está focada na desinflamação intestinal e em acabar com a constipação, você vai ter que fazer a mesma coisa, porque a estrutura funciona
da mesma maneira, só que o foco é exclusivamente na desinflamação, no destravar do intestino. Mas vai existir uma maximização no metabolismo. Como que isso vai refletir no intestino? Teu intestino vai começar a funcionar de uma forma mais eficiente. E aí ele vem dizendo aqui o seguinte, ó. Além disso, outras pesquisas relatam que o intestino possui ritmos circadianos. Anota essa palavra. E a sincronização das refeições com esse ritmo pode favorecer a saúde intestinal. Alterações nos horários das refeições podem impactar a composição e a função das bactérias intestinais, afetando o seu bem-estar geral. O que ele está dizendo aqui com ritmos circadianos, sincronização das refeições com esses ritmos e o favorecimento das bactérias intestinais, ou o desequilíbrio? O nosso organismo, de acordo com a medicina chinesa, cada órgão tem o seu pico de trabalho. O que ele quer dizer com isso? O nosso corpo ele funciona 24 horas por dia, mas cada órgão vai ter o seu pico de trabalho, vai ter um trabalho, uma movimentação maior em determinados momentos. Então, quando a gente olha para o intestino, se você quiser pesquisar, bota no Google, medicina chinesa intestino. Você vai ver imagens mostrando exatamente isso. Quando você olha para o seu intestino, ele tem um funcionamento de pico entre 5 horas da manhã e 8 horas da manhã. Isso não é à toa. Por quê? Porque esse momento do dia, logo esse primeiro bloco, é o bloco que você está começando o seu dia. Então, o seu intestino ele funciona na sua máxima potência para você começar o dia livre de cocô. Ou seja, com o intestino vazio, com o intestino preparado para receber novos alimentos ao longo daquele dia e armazenar o resto, e assim funciona. Então, isso aqui é o ritmo, tá? Então você vai ter um pico de trabalho na hora da manhã. À noite, esse intestino ele já começa, do final de tarde para onde o intestino já começa a ficar mais lento, a processar mais lento, porque você vai dormir. E no meio da manhã, meio-dia, ele tem um ápice também de funcionamento. Basicamente isso. Então, de manhã ele funciona mais, de noite ele funciona menos. De forma simples para você entender. Isso é o ritmo do corpo, tá bom? Como você pode perceber, de manhã você está mais alerta, de noite você já está mais cansada, mais preparada para dormir. Isso é o relógio biológico, o ciclo circadiano que a gente fala. Quando você intencionalmente agora começa a seguir uma alimentação que entre em sincronia com esse ritmo, ou seja, quando você agora faz um café da manhã pensando que você vai ter um funcionamento melhor de manhã. Então, nesse café da manhã, você vai combinar os alimentos que vão gerar um estímulo laxativo. Ou seja, eu estou potencializando o trabalho do meu intestino, eu estou facilitando o meu intestino a estar trabalhando. E quando eu penso, por exemplo, à noite, ele já está mais devagar, então eu vou evitar alimentos pesados, eu vou evitar comer muito. E eu não estou falando para você evitar de comer, eu estou falando para você pensar intencionalmente nas escolhas que são mais sugestivas nesse horário. Então você pode, por exemplo, comer à noite um peixe, um omelete, uma batata inglesa, que são fáceis de serem digeridas, colocar uma fruta digestiva, como mamão ou a própria abacaxi, para te ajudar na sua digestão e facilitar o intestino de processar aqueles alimentos. Olha só, isso aqui é estratégia, isso aqui é a combinação dos alimentos. Então eu posso pegar uma porção de batata inglesa com um filé de peixe e um abacaxi de sobremesa. Isso aqui é o que eu faço dentro dos meus atendimentos. Inclusive, se você quiser ter um atendimento comigo, para eu desenvolver tudo para você, aqui embaixo na descrição tem um link da minha consulta. Então, isso aqui é você já começar a sincronizar suas refeições com o ritmo do corpo. E aí tem um ponto que é ainda mais interessante, que é o que faz todas as minhas pacientes que chegam até mim com problemas intestinais resolverem esse problema em 7, 14 ou 21 dias. Tudo vai depender do grau de inflamação, de como essa pessoa está e o quanto ela está disposta a mudar. Mas o que eu digo é, não chega a 30 dias. Que é justamente essa frequência alimentar. Poucas pessoas sabem, mas a cada refeição que você faz, o ato da alimentação, o ato de comer, é um estímulo intestinal. Então perceba que você tem os alimentos que podem ser laxativos, como você já deve ter ouvido falar, como ameixa, mamão, kiwi, são alimentos que possuem substâncias laxativas. Elas estimulam o intestino a trabalhar. Mas
a própria alimentação, o ato de você comer também tem esse efeito. Então você pode combinar esses dois elementos junto com o ritmo do intestino e potencializar 3 vezes mais esse intestino a funcionar. Isso aqui é comportamento. Eu estou pensando em como eu estou olhando para como funciona o meu corpo e eu estou, através desse entendimento, me comportando diferente. Ou seja, eu estou agora seguindo uma estrutura. Então, o que eu faria, só para você entender então na prática, com essa seguidora, né, que entrou em contato comigo e mandou essas mensagens? Primeira coisa, eu falo, olha, nós precisamos regular esse teu horário de sono e dormir. Acordar 11 horas desequilibra muito. Porque aqui no estudo, eu não concluí, ó, aqui no estudo ele fala o seguinte, ó, alterações nos horários das refeições podem impactar a composição e a função das bactérias intestinais. Ou seja, quando você tem horários desregulares no teu dia, seja na hora que você acorda, seja na hora que você come, ou seja na hora que você dorme, então quando você tem uma rotina desequilibrada, e quando eu falo rotina desequilibrada, eu não estou me referindo apenas a um dia. Eu estou me falando ao longo da semana e do mês. Isso é todos os dias que a gente precisa seguir, assim como é o seu trabalho. Eu acredito que você trabalhe todos os dias, né? Assim, todos os dias na frequência que você tem que trabalhar. Então, se são 5 vezes na semana, você vai 5 vezes na semana. Porque se você não for, você vai ser descontado. Então, com nossa alimentação, ela segue da mesma forma. A gente tem que seguir uma rotina. Você tem essa rotina no trabalho. Você entra num horário, você sai num horário, você executa tarefas ao longo desse tempo que você está dentro do trabalho. E a nossa alimentação, ela também funciona dessa maneira. Então a gente começa o nosso dia comendo, nós finalizamos o nosso dia comendo, e ao longo desse dia nós estamos também nos alimentando de forma específica, executando tarefas. Né? A alimentação ali, a refeição é uma tarefa. E o que tem dentro dessa tarefa são o quê? São detalhes que eu preciso me preocupar. Combinação dos alimentos, quantidade que eu tenho que comer e a frequência, no caso ali, o horário que eu tenho que me alimentar. Primeira coisa então que eu falaria para ela era: a gente vai ter que começar a regular essa rotina. Então, vamos precisar acordar mais cedo. Esse horário das 11 horas, você já está perdendo uma refeição, que seria um estímulo nutricional. Então, lembre-se, existe uma inflamação, a gente precisa desinflamar. Ela só faz 4 refeições. Se eu faço 5 refeições, eu aumento a capacidade nutricional, eu aumento o estímulo intestinal. Eu resolvo o problema mais rápido. Então, acordar mais cedo vai, primeiro, permitir com que eu aproveite o pico do intestino. Então podemos começar o dia às 8 horas da manhã. Então, em vez de acordar 11, pode acordar 8, faz a primeira refeição, café da manhã, ajusta, tira essa bolacha. Bolacha é igual pão. E o problema não é o pão. Você poderia até comer o pão. Só que aí a gente teria que avaliar como que é a sua resposta com o pão. Você fica inchada se você come pão? Você tem gases? Se você tem esses sintomas, o pão agora não é a melhor alternativa para você. Mas se você não tem, podemos colocar um pão. Então coloca aí uma fatia de pão, vamos colocar um ovo e vamos colocar uma fruta que seja mais laxativa. O abacate ele não é tão laxativo assim. O mamão, o abacaxi, o kiwi, eles são mais laxativos. Então a gente aproveita e potencializa esse efeito da manhã. Depois a gente vai entrar na segunda refeição. Aí aqui a gente pode usar um abacate, por exemplo. Segunda refeição a gente pode utilizar um abacate. É um poderoso alimento, vai ajudar a lubrificar o intestino, tem um pouco mais de fibra também. Perfeito. Almoço. Aqui a gente vai ter que mudar o comportamento. Se você não cozinha, então você vai precisar se preocupar em solucionar esse problema. Porque comprar marmita da rua faz com que você fique refém da forma que a comida é feita. E a gente sabe que as marmitas da rua, se não for uma marmita fit, essas marmitas elas são cheias de gordura. Os alimentos eles são temperados com produtos industrializados, com temperos industrializados. Então aqui tem que existir uma solução. Ou você contrata uma pessoa para cozinhar para você, ou você compra marmitas saudáveis que estejam ali adequadas ao que você precisa comer. Mas isso vai ter que ser mudado. Porque continuar fazendo o que você está fazendo vai continuar tendo o resultado que você tem. E não deixar de almoçar. O almoço é a refeição sagrada do dia. É aqui que você vai permitir que o teu corpo receba uma carga nutricional maior para desinflamar, para desintoxicar, para garantir que você tenha energia e nutrição para o corpo funcionar adequadamente ao longo do dia e que você não fique com fome. Então aqui a gente já mudaria também. Lanche da tarde.
a gente pode fazer uma variação. Não tem nenhum problema repetir o café da manhã. Mas uma coisa que eu falo é, se você pode variar, é melhor, porque você consegue, através dessa variação, ter outros tipos de nutrientes. Você não enjoa rapidamente do alimento. E você permite que tua alimentação fique mais prazerosa. Então, uma coisa que eu gosto de fazer à tarde é uma crepioca, uma panqueca de banana com aveia, um iogurte com frutas. São ótimas combinações que podem ser implementadas à tarde. Principalmente para quem não tem tempo, principalmente para quem não tem tanta fome. Pode ser novamente uma fruta, também não tem problema, desde que essas quantidades estejam todas calculadas. Eu faço isso dentro da minha consulta. Então, eu consigo trazer essa flexibilidade porque eu estou garantindo que a paciente, no final do dia, vai ter todas as quantidades nutricionais que ela precisa. Por isso que é importante você ter o controle do que você está fazendo. Então, só comer uma fruta, aí você entra naquela questão do comer saudável. Você não está respeitando os elementos, que é a combinação, a quantidade e a frequência. Aqui está faltando, no caso, a combinação. Você pode, não, eu vou comer só uma fruta que eu não tenho fome, mas tá sendo recompensado nas outras refeições, esse desequilíbrio do lanche, porque só uma fruta gera um desequilíbrio. Aqui deveria ter um pouco mais de nutrientes. Mas se você consegue readequar isso em outra refeição, beleza. Segue firme. E por fim, o jantar. Aqui é um outro ponto que muitas pessoas falam assim, Lucas, eu não janto, eu não como comida, eu não tenho esse costume. Eu lancho. E quando eu falo jantar, eu estou usando o rótulo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, né? Mas o que a gente sabe? Que o nosso corpo ele não sabe o que é jantar, almoço e janta. E jantar, almoço e lanche. Ele sabe o que é alimento. Então não importa muito o que você vai comer, o tipo de comida, né? O tipo de alimento, se é comida, se é lanche, não importa. O que importa, o que eu falo, é a combinação, a quantidade. E novamente, eu prefiro que não repita as coisas aqui. Então aqui você pode fazer um prato de comida, né, mais bem estratégico, como eu falei. Então pode botar uma batata, uma abóbora, um filé de peixe, um filé de frango. Ou até mesmo você pode usar uma proteína um pouco mais gordurosa, como uma carne vermelha, como um salmão, como uma sobrecoxa. Mas aí você já tem que mudar toda a estrutura. Você vai precisar preferencialmente controlar mais as quantidades para não ficar muito volume, utilizar alimentos digestivos para facilitar essa digestão e, acima de tudo, que essa última refeição do dia seja pelo menos 2 horas antes de você dormir, para você garantir que teve toda uma digestão, teve todo um esvaziamento desse alimento no intestino, para que você durma sem nenhum tipo de desconforto e não tenha um comprometimento no seu sono. Então, isso era o que eu falaria para essa seguidora. E é o que eu falaria para você se você está se identificando com alguns elementos. A primeira coisa que eu faço dentro da minha consulta é trabalhar a parte comportamental. Porque não adianta eu passar uma super dieta, eu fazer tudo o que existe do melhor, botar os melhores alimentos, suplemento, até porque eu nem acredito muito que precisa disso tudo. Uma coisa simples, gente. É coisa simples. Você não precisa ficar tomando um monte de coisa, comendo coisas caras e complexas. É aqui, você sabe? É comportamento. Porque você pode ter isso tudo. Mas se você não estiver, por exemplo, como essa pessoa que eu vou usar o exemplo dela, se ela não estiver disposta a mudar esse comportamento de acordar tarde, de não arrumar outra solução porque ela não cozinha, e continuar optando por comer quentinha ou não almoçar e comer fruta, nada adianta. Por isso que eu falo, não é sobre o alimento, é sobre o comportamento. Porque o ato de eu comer, ele vem antes do alimento entrar na minha boca e de me causar um problema. É o ato de eu não me controlar que me faz comer muito chocolate. É o ato de eu não estar disposto a sair do conforto, que é comer uma fruta ao invés de arrumar uma solução para eu almoçar, que me prejudica. Então muitos profissionais e muitas pessoas acabam focando na coisa errada, porque o alimento ele não é o primeiro ponto a ser focado, ele é o secundário. Eu preciso estar preparado para mudar quem eu sou. E mudar quem eu sou é o quê? Eu tenho que sair do conforto de acordar 11 da manhã. Eu vou ter que acordar mais cedo. Eu vou começar agora a controlar minha rotina. Eu vou começar agora a ser mais disciplinado. E disciplina é uma coisa que se desenvolve. Você pode não ser disciplinada hoje, mas é porque provavelmente você está fazendo da forma errada. Porque você não precisa
fazer coisas difíceis. Mas você só precisa estar pronta e disposta a mudar. Não tem como você ter um resultado diferente sendo a mesma pessoa. Isso é o que algum gênio, eu não sei quem foi a pessoa, mas fala que isso é uma... Ah, esqueci a palavra agora, mas ele fala que isso é um absurdo, em outras palavras, né? Eu esqueci agora. É um absurdo você querer ter um resultado sendo um resultado diferente sendo a mesma pessoa. Inclusive, se você sabe quem é e qual é a frase, bota aqui nos comentários. Entende? Então, isso vai exigir de você uma mudança. Você vai ter que estar disposto a mudar. Você vai ter que estar disposto a fazer diferente. Você vai ter que estar disposta a se tornar uma pessoa diferente. Porque, veja, eu vou pegar aqui um nome aleatório, tá? A Maria, que faz cocô todo dia, que é magra, que tem saúde, que tem o intestino funcionando certinho, não tem problema de gases, estufamento, barriga gigante de grávida por causa da inflamação, ela faz coisas completamente diferentes da Maria que tá constipada. Entende? Uma tá aqui e a outra tá aqui. Essa aqui é você hoje, vivendo com problemas intestinais. E essa aqui é você no futuro. É onde você quer chegar, é onde você quer ficar. Não tem como você chegar aqui fazendo as mesmas coisas que aqui. Você entende? Aqui você pode chegar e mudar a alimentação. Você pode comer mamão, é o que você faz, come mamão, fibra. Mas por que você não avança? Porque só essa mudança de alimento não importa. Você está mudando um pequeno comportamento, você está mudando o alimento. Mas e as outras coisas que vai precisar ser mudada também? Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para esclarecer esses outros pontos que eu vejo que são pontos cegos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se isso fez sentido para você, comenta aqui qual foi o aprendizado que você teve nesse vídeo. O que cara, virou uma chave? Se virou uma chave, qual foi a chave que virou a partir desse vídeo? O que você não sabia que eu falei aqui, que te chamou a atenção? Comenta aqui, porque o seu comentário me ajuda muito a entender se aquilo que eu estou trazendo realmente está fazendo sentido para você, ou se está muito complexo. Porque se você não estiver entendendo, de nada adianta eu estar fazendo esse tipo de vídeo, um vídeo que não está sendo tão claro. Mas se você está entendendo, eu já sei, é um ponto que eu entendi que, cara, dessa forma aqui que eu estou trazendo, está ajudando. E assim eu vou conseguir trazer mais vídeos que vai te ajudar. E aqui eu quero deixar um recado para você que não aguenta mais sofrer com problemas intestinais. Que sofre de dor para evacuar, que fica mais de 5 dias no banheiro e tem que tomar laxante, porque senão você não consegue evacuar. Que sofre de estômago alto, de gases, de irritação, cansaço, barriga estufada e quer de fato solucionar isso, quer um passo a passo, quer uma ajuda, sabe exatamente o que você precisa fazer, eu posso te ajudar com a minha consulta personalizada online. Aonde dentro dessa consulta não vai ser só a elaboração de um cardápio, que talvez você tenha tido essa experiência com um nutricionista que não te ajudou. Você foi no consultório, você teve um atendimento, ele te passou um plano alimentar, e você executou aquilo, mas não teve uma ajuda, não tirou suas dúvidas e nada funcionou. Dentro da minha consulta, eu vou muito além. A gente vai fazer todo um processo de diagnóstico completo para entender a sua rotina, o grau de inflamação que está o seu intestino, como que está a sua parte emocional, quais são as suas dificuldades, o que vem te bloqueando hoje para conseguir executar o que precisa ser executado. Então é uma ansiedade, é uma falta de gerenciamento de tempo, é não saber o que comer, porque você já nem sabe mais o que é bom, o que é ruim, o que está te bloqueando hoje. Dentro da consulta a gente vai mapear tudo isso. Inclusive vou olhar os pontos cegos que se encontram dentro desses pontos que a gente acaba não conseguindo enxergar, como eu trouxe do caso dessa paciente. E a partir de toda essa análise, esse entendimento de como está o seu sono, de como que está os hormônios de fome e saciedade, como que está os sintomas hormonais, porque dependendo da sua idade, né, se você tiver mais de 40 anos, você já pode estar na pré-menopausa ou então na menopausa, que já está com os hormônios desregulados, então a gente vai olhar para esse caso também. Enfim, como eu falei, é um processo de diagnóstico para eu entender minuciosamente o seu caso, o seu quadro e as suas necessidades. Entendendo tudo isso, a gente entra na construção de um plano alimentar que vai ser voltado para todos esses detalhes. Ou seja, vai ser um plano que vai estar enquadrado à tua vida.
Eu digo que dentro do atendimento eu não faço o paciente se enquadrar no plano. É o plano que se enquadra na rotina do paciente. Então a gente vai olhar para os seus comportamentos e a gente vai ajustar aquilo que tem que ser ajustado, adequando essa alimentação. Facilitando que você siga o plano, que você consiga manter o plano e que caiba também no seu bolso, com alimentos que inclusive você já tem dentro de casa. Além disso, você vai ter um suporte no WhatsApp comigo para tirar suas dúvidas, para mandar situações que de repente sejam imprevistas, uma coisa que mudou na sua rotina, a gente vai fazer todos esses ajustes, vai tirar todas as suas dúvidas, para você ter o sentimento de que você não está sozinha, para você ter segurança de executar e aplicar tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e também vou deixar um comentário fixado com o link para você acessar o meu WhatsApp e tirar suas dúvidas e saber mais sobre essa consulta, caso você ainda tenha alguma dúvida, para a gente começar esse tratamento e eu garantir para você que eu vou ser o seu último nutricionista e você não vai precisar mais de nenhum profissional para conseguir fazer cocô todo dia, tá bom? Gostei? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilha e se você não for inscrito no canal, se inscreva, que será um prazer ter você aqui, porque toda semana eu posto conteúdos novos aqui no YouTube, porque todos os dias eu posto conteúdos aqui no meu canal como esse.